Olá pessoal, vídeo breve novamente, dessa vez para falar sobre o autocuidado. Vou tentar fazer o foco para nós homens primeiro, né? Mas e vice-versa, quem querer fazer a interpretação para as mulheres também fica à disposição. Mas eu vou estar falando da minha visão aqui, que é mais masculina, né? Como pensar no autocuidado quando a pessoa é bem jovem, sem ter uma visão de o que eu quero alcançar em se tratando de um perfil para nós homens, que perfil de homem eu quero ser para ser agradável, no caso, para um relacionamento com qual tipo de mulher que eu quero alcançar. Isso para a gente pensar nisso, a gente tem que saber o, o que a outra pessoa pensa também. No meu caso, eu tive as experiências que eu partilhei em livros, que quem querer saber teria que ler inteiro, né? Porque eu falo só por brechas aqui algumas coisas nos vídeos. E as experiências fizeram eu moldar um perfil. Só que aí nós se engata, cara, claro, com a realidade, né? A realidade econômica, que dificulta um pouco para a gente ser mais rápido nessa questão de relacionamento, porque a pessoa precisava ter a seu dispor mecanismos maiores para estar numa família que depende, se tiver filhos, depende de um carro para levar os filhos para a escola. Então, tudo isso, o correto era se pensar antes de se formar uma família. Mas enquanto perfil, ser mais masculino, ser mais na energia do polo masculino, no caso, é importante. Aí você vai ter que estudar um pouquinho sobre os polos, né? Polo feminino e polo masculino. Todo mundo tem, tipo, pelo que eu entendi na pesquisa, os dois. Só que tende a mais para um lado, né? Vai ter a predominância mais para um lado. Por exemplo, quando a pessoa está mais infantil, mais jovem, mais novo, e está muito romantizado, muito com as suas emoções à flor da pele, ele está tendendo mais para o polo feminino. E quando a mulher também, provavelmente, quando está mais apaixonada, ela está se vivenciando a sua integridade do polo feminino. Quando está mais na razão e demonstrando, consequentemente, uma segurança, estaria no polo masculino. Sempre um equilíbrio. Claro que nós não é para a gente eliminar um lado completamente, ficar totalmente rígido para um lado. Mas tem que maneirar e o homem ficar um pouco mais para o lado masculino. Senão você não tem nem compaixão para com o próximo, que é uma questão de emoções. Senão você vai cortar de tudo as emoções e vai ficar totalmente razão, que também seria prejudicial. E vice-versa, a mulher também ficar totalmente na emoção e perder totalmente a razão, também teria um desequilíbrio formativo de sua personalidade. O mais que pode estar nos orientando são as participações que a gente tem em retiros, pregações de outras pessoas que partilham suas experiências. Enfim. Agora, se tratando de estudos grátis, eu tenho a minha opção, né, que eu forneci no perfil do meu Instagram, o link do meu site, dos meus livros, que conta as minhas experiências, até chegar no livro Clara. O livro Clara, ele foi feito de uma forma de personagens. É uma história que eu vivenciei, mas eu transformei em personagem, criei uma história baseada em partes reais e partes fictícias para poder representar o que foi o acontecimento do conhecimento entre Jorge e Clara, que Jorge representa eu na vida real e Clara representa outra pessoa que não é o nome Clara, mas ali foi fictício, só para refletir o assunto e poder trabalhar a evolução dos nossos pensamentos de uma forma respeitosa, de uma forma que passe de fase, passe daquele romantismo antigo de crença, de uma abordagem diferente, de uma, como é que fala, metodologia
diferente de abordar o assunto, respeitando o nosso sentimento, quando nós estamos mais apaixonados romanticamente do passado, do modo passado, respeitando primeiramente aquela fissura, daquela fragilidade que é mais infantil, como se diz assim, mas que a pessoa com calma e abordando a uma outra metodologia de viver a vida, que é mais razão. Não é impondo a razão no outro, muitas vezes, na minha opinião, não funciona. Impor a razão no outro, só falar, porque comigo já aconteceu muitas, as pessoas queriam impor, falam, não, você não pode ser assim, muito apaixonado, tem que ser assim assado. E aí eu só questionava na época e não ouvia. Mas a partir do momento que você é respeitado a sua integridade, principalmente o seu interior, aquilo que você viveu, a história, compreendemos a história, como seria uma frase que devia ser muito utilizada pelos psicólogos, né, que poderia ser utilizado. Compreendemos a nossa história, a sua história, enfim, mas temos um outro caminho para trilhar. Aí, esse outro caminho, você vai mudar a mentalidade, mudar alguns pontos de vista, claro que vai ter a sua essência continua, né? Aí você vai moldar o seu futuro baseado na fé, a razão, o equilíbrio em tudo. Se acontecer algo diferente, você, por exemplo, de formar uma família, a oportunidade de formar uma família, você vai estar formando uma família com a graça de Deus e Deus vai abençoar ali das maneiras de lidar com aquela situação. E se não, também você tem que buscar o equilíbrio psicológico mental para continuar estando bem. Aí volta para o autocuidado e no sentido mais simples da palavra, autocuidado para se sentir bem consigo mesmo primeiramente. Isso não é perfeito, né? Não é perfeito porque a gente mesmo, eu mesmo, tenho momentos também que não estou bem. Tem outras preocupações, só que hoje eu lido com outras preocupações do que somente relacionamento. Quando eu penso em relacionamento e quero falar de relacionamento, é mais um pequeno hiperfoco das ideias que vem me iluminando. Eu acredito com a fé em Deus também, que me ilumina para eu pensar e partilhar. Porque nem tudo, por exemplo, nem tudo que eu escrevi é aproveitado efetivamente para alcançar outra pessoa, porque nem todo mundo vai ter paciência de ler. Mas as essências, talvez as essências mais importantes são as nossas pequenas reflexões. E nós podemos, eu acredito que podemos transmiti-las com vídeos, pequenos vídeos de 15 minutos, anunciando, falando desta área importante. Quando se fala de cuidado, respeito ao próximo, isso tudo dentro da área cristã, né? Dentro do relacionamento afetivo cristão, que o correto é visar o respeito à integridade interior de cada um, seja homem ou seja mulher, ter um respeito e as escolhas, também respeitar as escolhas de cada um, mas compreendendo que a fragilidade humana para amar alguém, muitas vezes, de estar apaixonado e sentindo como se fosse um amor real que fosse para acontecer, mas não vai, muitas vezes não acontece. Tem que mesmo que a outra pessoa nós tem que respeitar também, né, seguir o caminho dela, mas é melhor você criar um personagem. Não, você gostou foi de uma personagem, cria um desenho, faz uma história fictícia daquela cena, supera e fica que nem eu hoje. Eu tenho os desenhos fictícios, né, da minha história. O meu primeiro livro também teve desenhos. Então foi uma fase, um aprendizado com experiências práticas que foram muito importantes para moldar a nossa personalidade no dia de hoje. Isso é importante para todos nós, a nossa experiência. Mas seria melhor ainda, né, claro, se não chegasse a experiências muito trágicas, né? Enquanto essa busca de relacionamento aí ela experiências trágicas, por exemplo, uma frustração muito grande que te faz perder a fé, te faz congelado, te faz um período de aridez. Eu queria que não fosse assim, né? Eu queria que fosse só um choro só.
que superasse e já ficasse livre para outra oportunidade. Mas esse período de deserto que muitos de nós passamos e que precisamos de autocuidado, ele é um tempo que é o tempo de reflexão, de ser com calma, de ir pensando com o tempo, fazendo terapia muitas vezes, que vai fazer sua mente, a mentalidade, o raciocínio voltar à saúde novamente. E também com auxílio, muitos de nós, com auxílio de medicamentos, que eu já falei no último vídeo, que eu falei sobre a questão do tratamento psicológico e psiquiátrico também, muitas vezes a gente precisa. Igual eu fui diagnosticado com transtorno esquizotípico, na frustração que eu estava vivenciando, né? E aí os medicamentos serviram para superar essa fase. E também tem um diagnóstico de TDAH, com alguns pontos que a gente não consegue acompanhar o conhecimento do mundo e a mente não acompanha o raciocínio. Mas fala bem algumas coisas devido ao hiperfoco nessa área de vida, nessa área de vivenciada que é o nosso dia a dia. Todo mundo tem seus limites, suas dificuldades, foco para frente, vamos para cima, como diz alguns amigos, continuar, não desistir, fé em Jesus Cristo. E só para finalizar, então, vamos fazer uma oração, como sempre, né? Mas uma oração só para encerrar essa reflexão, que Jesus possa alcançar o seu coração diante dessas dores que você, seja homem ou mulher, que tenha vivenciado, que o sopro do Espírito Santo sopra nos seus ouvidos, nos seus corações, fazendo passar aquele vento e você sentir quando vem aquele vento, assim, sentir a presença de Deus e inspirando o coração, mais importante, que Deus possa te reerguer das cinzas, reerguer do chão de onde estás, te levanta com a mão forte, te pega e te resgata onde você está, pelo poder e a intercessão do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, na verdade, a ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, te resgatando nesse momento, trazendo de volta para a fé e reavivando a unidade com a igreja, que não pode ser vista com olhos maus, né? Quando a gente não está bem, a autoridade e hierarquia da igreja, eu não me sinto bem com essa autoridade, não sei o quê, porque são rígidos, são chatos. Mas quando você consegue ver com o olhar do Espírito Santo, você vê com mais calma. E em muitos momentos a gente fica realmente com um pouco de receio se a autoridade for agida como prepotência, né, como ordem de ditador. Mas como a autoridade é olhado com olhar espiritual, realmente faz sentido para a nossa vida, com líderes e membros que evangelizam, que clamam ao Espírito Santo, que o Espírito Santo seja o guia para essa autoridade, que seja uma autoridade espiritual, uma autoridade de fé, de amor, de graça, que possa te conduzir para a verdadeira salvação. E você, para isso, precisa estar buscando confissão, quando necessário, fazer um exame de consciência, confessar e estar em dia com a igreja, que a igreja pede, que não vai ser falado nesse vídeo aqui. Então, a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso aí, irmãos, irmãs. Não perca tempo se você precisa de aprofundar em leituras sobre a área de relacionamento e outras experiências que eu também partilhei. No perfil do meu Instagram tem o link, ou o perfil do Facebook também tem o link do site gratuito com os livros em PDFs anexados. É isso aí. A obra, o que eu fiz, eu deixei. Com o tempo, Deus moldou para a gratuidade. Até porque muitos, por eu ser de baixo, não ser conhecido, muitos
não depositaram confiança para comprar o livro físico, comprando o livro, né? Aí eu tive que mudar a estratégia e deixar Deus agir pela vontade dele, o que ele queria fazer com aqueles livros que eu dediquei para a obra de Deus, para que Deus cuide dos corações de quem está passando por muitas coisas que eu já passei ou coisas semelhantes que possa ser uma luz. E principalmente não deixe a reflexão diária da Bíblia, se possível. Isso aí. Fique com Deus e até uma próxima. Estivemos, permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.